A segunda temporada de Pacificador chegou à metade e, rapaziada, eu acho que eles estão enrolando a gente. Sejam muito bem-vindos ao canal Gabriel Ávila e a essa série em que a gente faz recaps da série do Pacificador. E hoje a gente vai falar do quarto episódio que, assim, tiveram coisas que eu gostei bastante, mas que acabaram me deixando um gosto amargo na boca, e muito disso é porque parece que eles estão realmente enrolando. E eu achei isso estranho, porque o episódio começa meio que a 100 por hora, né? Porque dessa vez a gente tem o cerco da Argus na casa do Pacificador, né? Essas duas coisas ficaram ali de se encontrar no finalzinho do último episódio e isso finalmente acontece. Então a gente acompanha ali os agentes da Argus, aquela equipe bizarra que eles montaram, indo atrás do Pacificador, ao mesmo tempo em que ele tá chegando em casa e percebendo que invadiram a casa dele, né? Que ela tá cheia de marca de bala, tá tudo revirado e tudo mais. E aí nessa primeira cena o destaque vai mais pra comédia, né? Porque a gente vê ali essa equipe da Argus formada por gente que não se gosta ou não se conhece nem um pouco, então é um ofendendo o outro o tempo inteiro. Especificamente o diálogo entre o Economus e o mestre do judô eu gostei, porque apesar desse humor falastrão do James Gunn às vezes ficar muito chato, como acontece mais pro final desse episódio, quando ele acerta é muito bom. Então aquele diálogo entre o Economus e o mestre do judô, um xingando, ameaçando o outro, falando que queria que tivesse morrido, particularmente eu achei bem divertido. E aí quando eles estão prestes a chegar na casa do Pacificador mesmo, o Economus dá um toque nele e fala tipo, ó, a Argus tá indo aí te buscar e tal, e aí dá tempo, mais ou menos, ele ganha uns minutinhos, segundinhos de vantagem pra juntar as coisas, pegar a Eagle e rapar fora. Só que ainda assim não é o suficiente, eles chegam perto bastante. Tanto que o Pacificador luta contra o mestre do judô, o Michael Rooker, né, o personagem dele que é um caçador de águias, quase mata a Eagle. Então, assim, é um começo bem recheado de ação que lembra a gente, né, que afinal de contas é uma série de super-herói, de ação e tudo mais. E até aí tudo bem, é isso mesmo. Só que as coisas começaram a ficar estranhas, pra mim particularmente, a partir daí. Porque primeiro a gente tem aquela cena entre o John Economus e o Red Saint Wild, né, que é o caçador de águias que eles mandaram pra caçar a Eagle, já que o líder dessa operação tem cegueira aviária. É uma piada muito idiota, mas que particularmente me pega muito. E aí eu reclamei no episódio anterior que ele não tinha feito muita coisa ali, né, na apresentação dele. Porque afinal de contas, porra, é o Michael Rooker, deixa ele ser o cara esquisito, né? E nesse eles deixam. Só que eu fiquei com a impressão que ele tá ali meio que enchendo linguiça. Porque claramente ele tá ali pra ser o coadjuvante do coadjuvante, né? Ele tem uma missão super secundária, que é caçar a Eagle enquanto tá todo mundo caçando o Pacificador. E tudo bem, só que assim, a própria Eagle não tinha sido um personagem tão importante assim. É o mascote do Pacificador, tem ali as suas ceninhas e tudo mais, mas não é um personagem tão importante pra você dar uma trama secundária só pra ela, sabe? E ainda assim, tipo, beleza, pode acontecer, mas no meio da temporada, sabe, a gente já tem 4 episódios, cada episódio apresenta um personagem novo, com uma motivação nova, com algo novo pra fazer, então só tá parecendo tudo muito inchado, enquanto a trama principal meio que não sai do lugar. Porque aí vamos continuar o episódio, eles vão lá, o Pacificador luta contra o mestre judô, aparentemente mata ele, mas mais pro final do episódio a gente descobre que ele ainda tá vivo, e aí ele foge e pede ajuda da Adebayo. E aí quando mostra a Adebayo, a gente vê que ela tá lá toda orgulhosa, porque um anúncio dela saiu numa revista pra soldados, assassinos de aluguel, etc e tudo mais, que é essa trama dela de estar separada da esposa, que é alguém que não aceita o estilo de vida dela e tudo mais, depois de tudo que aconteceu, e você vê que essa trama dela já não avança, já começa por aí. E aí ela recebe o chamado do Pacificador e vai ajudar ele. Quando eles se encontram, o Pacificador conta pra ela o que tá acontecendo. Então a gente tem aquele momento de, peraí, você foi pra outra dimensão, matou você mesmo de outra dimensão, que assim, a gente já tinha tido com o Vigilante, em alguns episódios anteriores, e aí a gente já assistiu isso, então parece que eles estão gastando muito tempo só batendo na mesma tecla, repetindo, tipo, ó, lembra que isso aconteceu? Lembra que isso aconteceu? Lembra que isso aconteceu? E, caralho, eu lembro, eu assisti, sabe? Não é como se eles estivessem fazendo recapitulações da primeira temporada, de coisa que faz 3 anos e talvez a gente não se lembre. Não, tá repetitivo, e parece que só estão ganhando tempo nessa, sabe? Porque, tipo, tá, ele tinha que contar pra Adebayo, ela não sabia, então pra história avançar, pra ela fazer parte, ele tem que repetir e tudo mais. Mas o jeito que a história tá caminhando, parece que eles só estão batendo na mesma tecla, o que pra mim fica ainda pior quando a Adebayo dá um discurso ali que parece que é um resumo do que a temporada vai ser sobre. Porque eles começam a conversar e o Pacificador fala, né, não, porque aquela outra dimensão é muito foda, eles me amam, eu e a Harcourt a gente deu certo e tudo mais, né? E aí ele fica meio tipo, pô, eu acho que eu vou pra lá, foda-se, o que eu vou ficar aqui, né? Eu acho que o universo, na ilusão de grandeza dele, ele até fala, né, que o universo trocou ele, o outro Pacificador, porque ele é o bonzinho e tá numa realidade merda, e o Pacificador merda tá numa realidade bacana, né? Sendo que
Ele só é quem ele é porque ele passou por essas merdas, né? Mas enfim, isso é um papo pra uma outra hora. E aí a Debaio fala, tipo, não, pô, não é por aí também, porque a grama do vizinho sempre parece mais verde, só que os nossos problemas a gente leva pra onde a gente for, independente de onde a gente esteja. E foi toda uma fala que, assim, não é exatamente forçada, porque eu acho que a Debaio tem essa inteligência emocional pra falar algo desse tipo, né? Eu acho que ficaria muito estranho se viesse de algum outro personagem, tipo, sei lá, o Vigilante. Mas ao mesmo tempo parece que é muito, tipo, pegando o público pela mão, tipo, ó, se você não tiver entendido, essa segunda temporada é sobre isso, tá? E tipo, caralho, eu sei. Então, ao invés de ficar me contando e repetindo 1000 vezes a mesma coisa que eu já sei, me mostra. Vamos lá, sabe? Me mostra por que essa outra realidade não é bacana pro cara. Porque, vamos falar a verdade, ele abriu esse portal pro outro mundo no primeiro episódio. Inclusive matando ele mesmo. Então, a partir dali, a gente já ficou nessa expectativa de ver como seria, né, ele no outro universo. Até falei disso em recaps anteriores. E o segundo episódio, eles já deram uma enrolada pra chegar lá. Ele só foi lá pro terceiro. E aí, quando ele volta, parece que dá 3, 4, 5 passos pra trás, sabe? Pô, a Argus tá de olho nele, vendo ele no portal desde lá do começo da temporada. Também só vão agir no meio da temporada, sabe? Então, pra mim, tá uma narrativa meio estranha, onde eles parece que ficam tipo, ó, tal coisa vai ser muito foda. Mas espera aí um minuto porque eu vou repetir 1000 vezes a mesma coisa, sabe? Então, não. E aí eles se encontram, né? A ajuda que o pacificador pede pra Debaio é pra transportar a porta, né? O portal do armário da casa dele pra uma cabana. E isso porque no começo do episódio a gente tem outro flashback e eu acho que isso vai ser meio que uma assinatura de toda a temporada. Eu acho que todos os episódios vão começar com um flashback da infância do pacificador, onde a gente descobre que um belo dia tá o pai, ele e o irmão caçando na mata e eles matam um alienígena numa cena que é bem agoniante, aqui, os gritos do bicho, caralho, que agonia. E aí o bicho tava carregando uma maleta prateada, que eles não sabiam do que era, e era justamente esse portal, né, onde eles conseguem fazer uma troca, né, meio que um portal portátil, onde eles conseguem fazer com que qualquer porta, basicamente, vire uma porta para essa dimensão quântica fora do tempo e do espaço, que leva a outras dimensões. E essa cena é interessante, primeiro porque mostra que o pai do pacificador não era um gênio porra nenhuma, né, como o Vigilante tinha falado lá na primeira temporada. E o segundo, que a gente tá no universo DC, né, onde, pô, tem meta-humanos, alienígenas e tudo mais, então você sair pra caçar um cervo e matar um ET, pra eles deve ser mais uma quarta-feira. E aí eles têm essa missão, né, de mudar a porta de lugar antes que a Argus consiga fazer isso na casa dele, porque o John Economos consegue ganhar tempo pra eles, tanto ao avisar o pacificador, quanto ao nocautear o Red Saint Wild, né, o personagem do Michael Rooker, que tá preso a matar a Eagle quando o John Economos chega por trás, empurra ele, bate a cabeça e tal. E aí, pirado do jeito que ele é, ele não vê a coisa óbvia na frente dele, que ele foi literalmente atacado por um cara que tá nas costas dele, que é amigo do alvo deles, mas entra numa pira que a Eagle é um totem, a águia escolhida, não sei o que, uma parada pseudo-mitológica baboseira lá, que ele com certeza devia estar inventando na hora, ou no mínimo contaram pra ele, ele simplesmente nunca questionou de volta, só que aí dá uma merda, porque se antes ele queria matar a Eagle porque ele mata águias, agora ele acredita que ela é meio que uma divindade, então mesmo se a missão acabar e demitirem ele, ele não vai parar até ele matar a Eagle, e eu acho que isso significa que o Michael Rooker não vai durar no universo DC por muito tempo. E aí a última forma do Economos ajudar eles a fugirem, né, a ganhar tempo, é quando mandam ele hackear a porta, né, porque afinal de contas você precisa da senha, e aí eles trazem ele, que é um hacker, né, eu não sei se eles já tinham falado isso antes, ou se isso é uma novidade dessa cena, mas aí eles dizem, né, que ele hackeou assim aos 14 anos, e é por isso que eles recrutaram ele pra Argus, né, e tudo mais. Então aí a gente preenche algumas lacunas de como é que um moleque super travado, ansioso, como ele mesmo se definiu, foi parar numa organização do governo super secreta e tudo mais, né? Só que aí na hora que ele precisa hackear, o pacificador pede pra ele ganhar um tempo, né? Pra eles conseguirem transportar a porta da onde a Argus tá pra cabaninha do vô dele lá no meio da floresta perdida. E aí o Economos faz isso, ele começa a enrolar e tal. E aí nessa cena tem um momento de humor falatório do James Gunn que eu já achei meio
meio forçado já, porque por um lado o Economos tá lá tentando, improvisando, né, e é um cara que não é muito criativo pra esse tipo de coisa, então ele já tá improvisando, já tá sendo um momento difícil pra ele, mas aí começa um falatório, todo mundo percebe que ele tá enrolando, mas ninguém faz nada de verdade a respeito, só fica, vai mano, faz aí, e aí começa um falatório, termina com ele cuspindo na cara do Langston Fleury, que é um bagulho muito escroto, não se cospe na cara das pessoas, muito menos do Fleury, entendeu, que é um queridinho deste canal. Então, sei lá, eu só achei tudo muito... sabe? Por um lado, serve pra construir a tensão, isso sim, porque, né, por mais que você saiba que no fim eles vão conseguir mudar a porta, eu acho que a sensação de, putz, vai dar merda a qualquer momento é bem feita, bem bacana. Mas, no geral, eu achei só muito o James Gunn fazendo as famosas cenas de falatório dele, que às vezes não colam. E eu achei até engraçado que eles ficam pressionando o Economos, né? Tipo, você tem que hackear logo, hackeia esse bagulho, você não é o fodão do hackeamento. E aí, basicamente, o que ele faz pra hackear é conectar um dispositivo, apertar um botão e o dispositivo faz tudo sozinho. Tipo, qualquer um poderia ter feito isso, tá ligado? Era só ter o equipamento certo, que é o que ele tinha. Então, tipo, sei lá, dá pra entender, porque afinal de contas, porra, a história tem que andar, né? O foco não é esse, mas do jeito que eles fizeram a propaganda que o Economos é um hacker gênio, achei que ele ia fazer todo um negócio e, tipo, ele só, sei lá, apertou um botão de um dispositivo e acabou. Daí, enquanto tudo isso tá acontecendo, a gente volta pra Emilia Harcourt, que tá, né, seguindo aquela vida de descontar toda a raiva e frustração dela em brigas de bar aleatórias. Inclusive, tem até uma piscadinha pro Superman, né, pro filme do Superman, porque ela dá um soco num cara e os dentes saem voando em câmera lenta, exatamente como acontece no filme do Superman. E aí ela chega em casa e o Rick Flag, pai, né, tá esperando ela. E essa cena eu achei legal porque com o episódio passado a gente teve o flashback de que a Emilia e o Rick Flag Jr. que morreu tinham, né, um caso ali, eles eram próximos e tudo mais. Então, quando o Rick Flag vai falar com ela pra oferecer de volta o lugar dela na Argus, a gente sabe que também tem uma questão mais pessoal ali. Não é simplesmente o chefe oferecendo o emprego pra funcionária de volta. Tem uma coisa de, tipo, eles compartilham o luto, né? E então eu achei bem boa essa sacada de fazer uma correção, né? Um retcon, como se chamam, que é trazer informação do passado depois, né? De que a Emilia Harcourt tinha um negócio com o Rick Flag Jr. Porque de primeiro eu achei meio só, tipo, estão fazendo um triângulo amoroso e tal. Mas aí, pra história dela, acho que faz mais sentido esse momento, né? Onde ele tenta uma aproximação, tanto que ele fica o tempo todo, tipo, não me chama de general, me chama de Rick, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo ela tá ligada, que ele tá ali com interesse. Ele não tá ali pra ser bonzinho, porque se ele quisesse oferecer o emprego dela de volta, ele já tinha feito isso há muito tempo, né? Porque ele confirma pra ela que ela tá banida de todas as agências, que foi a última coisa que a Amanda Waller fez antes de deixar, né, o comando, a chefia lá, foi meio que se vingar de quem ferrou ela lá na primeira temporada. Coisa que deixa a Harcourt ainda mais puta, porque ela já, no fundo ela já sabia, mas aí ela teve a confirmação e ela fica puta de, pô, mas eu não fiz nada e eu tô sendo punida, né, ainda mais é alguém que foi definida pelo trabalho, por tudo que fez e tal. Então isso realmente mexe com ela. E aí o Rick Flag, pai, ele dá uma cartada, né, tipo, ó, mas se você quiser voltar tem um jeito. É só você me trazer o pacificador que o emprego é seu de volta. E aí a gente vê ela nessa encruzilhada, como eu tinha falado, né? Que era a mesma do Economos, e aí pra ela vem muito mais forte, porque o emprego aparentemente é a identidade dela, ela não sabe ser nada fora desse emprego, né? Que ela dedicou a vida toda e tudo mais. Mas teve uma coisa nessa cena que eu gostei muito, que eu acho que deixa um gancho bem bom pro que vem aí. Porque quando eles estão conversando, ela meio que dá uma passada de pano pro pacificador ter matado o Rick Flag. Ela diz, né, tipo, pô, aquele dia foi muito difícil, tava todo mundo seguindo ordem, nananã e tal. Então, aquela suspeita que eles meio que deixaram no ar no último episódio, ao mostrar que, pô, o pacificador matou o cara que ela ama, então ela pode trair ele, eles mostram que não vai ser exatamente assim. Ela tem noção de que, apesar de não justificar o que ele faz, meio que teve uma razão por trás, sabe? Então, eu achei isso bacana. E isso me deixa mais curioso pro final. Porque aí, né, a troca das portas dá certo, o pessoal da Argus, depois que o Economos consegue hackear, abre lá e não tem nada, é só um armário cheio de roupa mesmo, porque a porta pra outro universo, né, pra essa dimensão quântica agora tá na cabaninha do voo do pacificador, lá na puta que pariu. O que... Tá, ó... De novo, juro, é uma série de super-herói, eu não quero ser, sabe, esses canais chatos que ficam, fura aqui, fura ali, mas assim, a gente sabe que a Argus consegue monitorar quando ele usa essa porta, né, então é meio óbvio que no momento em que ele ativar esse troço, os caras vão pra lá, pra cabaninha, então qual vai ser o ganho prático disso, né, isso se
eles já não conseguissem ver na hora que ele ativou, porque afinal de contas ele ativa pra, né, ela tá funcionando e tal, então, sei lá, ficou meio esquisito isso daí. Mas enfim, vamos abstrair, porque né, a história precisa continuar e esse vídeo também. Eles fazem o transporte, a porta tá lá na cabaninha dele, e aí depois da conversa com o Adebayo, o pacificador meio que decide dar uma última chance pra esse universo de Boston que ele tá. Ele vai mandar um salve pra Harcourt, e se ela estiver disposta a conversar, né, se ela aceitar o que ele disser pra ela, provavelmente ele vai se abrir e se declarar, blá blá blá, ele fica. Se não, ele vai pro outro, não olha pra trás e que se lasque todo mundo. Basicamente isso que essa cena indica, né? E aí ele chama ela pro encontro, fala, ó, me encontre em tal lugar. E ela diz que vai se encontrar com ele, só que aí a gente descobre que, na verdade, ela tá passando, né, o endereço desse encontro e tudo mais pro Rick Flag Pie, pra Argus. Então eles sabem aonde o pacificador vai estar daqui a algum tempo e tudo mais, né? E aí a gente tem essa cena onde ela, aparentemente, né, traiu ele mesmo, ela tá com uma cara super fechada, um misto ali de raiva, vergonha e eu fiz o que eu tinha que fazer. E é muito, o que me pegou muito dessa cena é que aí no fundo a gente tem o Economus olhando pra ela. E aí eu fiquei meio, pô, eu desconfiei do Economus a temporada toda, né, até aqui. E na verdade a traição veio realmente da Harcourt, uma sacadinha bem esperta. E aí tá armado esse circo. E aí é nessas que eu acho que a série tá enrolando um pouco. Porque se você parar pra ver, o episódio tá terminando do jeito que ele começou, né? Porque assim como no começo, agora a gente tá vendo a Argus montando um cerco, uma armadilha pro pacificador cair. E assim, eu sei que entre uma emboscada e outra aconteceu muita coisa. O Economus meio que provou a lealdade dele, a Harcourt foi tentada e aparentemente caiu em tentação, a gente teve algumas respostas sobre o próprio pacificador, mas assim, no geral, me parece que foi pouco desenvolvimento, pouca coisa pra gente voltar pra mesma situação, sabe? Então a expectativa que eu tinha criado pra esse episódio, tipo, pô, agora vai, né, a gente vai ter um cerco, não tem como ele escapar, não sei o quê, eu já não tenho pro próximo, porque quem garante que eles não vão fazer um cerco que vai dar errado pra no final ter outro cerco, sabe? Sei lá. Eu não queria estar com esse gosto amargo, mas não tem como ignorar que o pacificador tá caminhando a passos lentos, sabe? Eu não sei se é porque eles também deixaram a gente muito mal acostumado com a primeira temporada, porque se você for comparar, pô, a primeira temporada, primeiro que eles estão apresentando esse cara, então faz sentido você tomar mais tempo pra, né, mostrar quem ele é, as crenças dele, de onde ele vem, mas mesmo assim, tudo tem uma cadência de que uma coisa leva a outra e as coisas vão crescendo, 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 até explodir naquele final. Enquanto que nessa temporada parece que vai, volta. Vai, volta, sabe? Parece um carro enguiçado, tentando dar partida, aí ele começa a ir, aí ele morre. Aí começa a ir e morre. E na moral, metade da temporada, acho que já tá na hora dele ir em frente de verdade, né? Mas enfim, é com esse tom meio pra baixo que a gente vai encerrando esse vídeo. Eu agradeço vocês por acompanharem a análise até aqui. Novamente, faça aquele convite de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixa um comentário aí pra eu saber que você assistiu até o final. Sei lá, escreve que a Igla é foda. A Igla é massa, sei lá. Só pra eu saber que você veio até o final desse vídeo. E a gente se encontra na próxima semana na torcida de que alguma coisa aconteça. Até a próxima.